Ainda vale a pena investir no VGHF11? VGHF11 é um fundo muito conhecido porque ele bate de frente com o MXRF11, o maior fundo imobiliário que a gente tem hoje na bolsa. Hoje a gente vai analisar esse fundo imobiliário, ver quais são as novidades e entender se ainda vale a pena investir nele em 2023. Então, deixando de enrolação, pessoal, o VGHF hoje custando cerca de R$ 9,64, está com dividend yield na casa aí dos 13% e uma desvalorização aí de 2,43%. Quando a gente olha o gráfico dos 5 anos, a gente vê que esse fundo já chegou um momento que custava muito caro, porém hoje ele vem trabalhando aí perto das suas máximas aí dos últimos 52 meses. Então hoje a gente vê que é um fundo que já chegou num desconto muito bom, de cerca de R$ 8,65, a gente se recuperou e agora está custando bem mais. O valor justo dele é de cerca de R$ 9,36, então a gente vê que ele está um pouco acima e o PVP dele mostra que ele está cerca de 3% acima do valor justo. Um fundo que tem um patrimônio de 880 milhões de reais, fundo bem grande já, quase próximo dos 1 bilhão. Cerca de 112 milhões em caixa, tá com esse valor grande em caixa porque ele teve uma emissão recentemente, que eu vou mostrar pra vocês. 291 cotistas, então vem crescendo muito nos últimos meses, uma boa liquidez. E o rendimento tem sido esse aí desde lá de abril. Ali em maio ele pagou cerca de 11 centavos, mas vem conseguindo entregar essa marca de 12 centavos, o que vem jogando a cota dele bastante para cima, já que quando a gente olha a cotação base do dia que foi distribuído o dividendo, isso dá cerca de 1,24%. Então o fundo está pagando muito bem. Bom, chegando aqui no relatório, eu quero destacar algumas coisas com vocês. A primeira é a questão da taxa de administração e gestão, que é cerca de 0,90% ao ano, então uma taxa muito baixinha. Ele também tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA, mais o benchmark, né, a média do yield anual do IMAB. Então tem essa taxa de performance, geralmente fundos de papéis tem. A gente queria que não tivesse, né, agregaria muito para o mercado de fundos imobiliários, mas a gente vai lutando contra isso. Quem sabe em breve os fundos comecem a aderir, não ter taxa de performance. Vamos lá, algumas informações importantes. Em 29 de agosto, o fundo aí comunicou o encerramento da 5ª emissão de cotas. E com isso ele conseguiu captar aí aproximadamente cerca de 200 milhões de reais. Com esse dinheiro, 124 milhões ele pegou e fez a aquisição dos ativos do MGCR. Então teve alguns CRIs aí que ele colocou para dentro da carteira. E os outros 73 milhões foram utilizados aí através de dinheiro novo, através de exercício de direito de preferência e subscrição de novos investidores. Então foi assim que entrou essa grana aí no caixa do fundo. E aí eles destacam que 100% dos recursos já foram alocados. Em relação à emissão, o Valora é a melhor gestora em relação a isso. Eles sempre alocam muito rapidamente os recursos, então não fica aquele recurso no caixa ali parado, sem render nada. Sempre alocam muito rapidamente. A gente viu isso lá no Vigia e agora no VGHF também. Então, como eu comentei com vocês, foram adquiridos aí no mês de agosto o valor de 162 milhões em ativos. E aí, com a aquisição dos ativos do MGCR, o fundo conseguiu adicionar aí cerca de 23 novos CRIs na carteira. Isso aumentou muito a diversificação do fundo. Eu sempre falo para vocês que os fundos da Valora têm um probleminha que é em relação à diversificação. A gente tem isso lá no Vigia, no Vigir também. Mas aqui no VGHF, pelo menos, eles estão resolvendo esses problemas. Então foi cerca de 95 milhões nesses 23 novos CRIs. E 21 milhões foi distribuído aí em 3 CRIs que eles tinham já na carteira. E os outros 10 milhões foi para a adição de 11 novos fundos imobiliários, 101 mil em fundos imobiliários que já tinham na carteira. No geral, o fundo para esse mês diminuiu a exposição a fundos imobiliários e aumentou a exposição em CRIs. Movimento natural de mercado, já que a gente tem muito desconto no mercado de crédito e o mercado de fundo imobiliário está um pouco acima do valor. A gente vê vários fundos imobiliários sendo negociados a um valor mais alto. Então isso torna um momento de se fazer lucro e investir em coisas que estão mais baratas. Aqui a carteira de CRI, a gente vê que esse Cash Me, que é a maior porcentagem de PL do fundo, hoje representa só cerca de 6%. Então isso já traz uma tranquilidade muito maior para quem investe, que tem aí diversificação. E é isso que eu sempre comento com vocês, que eu gosto demais. Muito diversificado. Agora o fundo está com bastante CRI na carteira, a gente pode ver. Tem bastante fundo imobiliário também na carteira. O fundo está se tornando muito diversificado. Tem ações também. E aí para esse mês de agosto, a gente vê que o fundo conseguiu gerar 10 milhões. E eu quero dar destaque para vocês em relação a essas negociações. Como eu sempre comento nos vídeos,
O VGHF tem duas carteiras, a renda e a valor. A renda vai ter o valor que vai cair todo mês lá, como se fosse um aluguel de fato. E a valor é que ele vai comprar ativos e vai vender e sempre vai tentar aferir lucro em cima dessas vendas. E esse lucro ele sempre distribui. E para esse mês, com essas negociações, ele conseguiu embolsar aí cerca de 3 milhões, que ajudou muito na distribuição do fundo. A gente vê, tirando despesas, sobre um resultado passivo de distribuição de 8,8 milhões e ele distribuiu 8,7. Então, colocou reserva no bolso esse mês. E aí distribuiu os 12 centavos. Fundo aí com 1 centavo acumulado de reserva. Aqui a carteira do fundo, então, exposição em CRIs, tem exposição em FIDCs, em FIs, ações, SPS. Então, é um fundo muito variável, assim. O foco dele tá praticamente no IPCA, mas tem um pouco de exposição ao CDI. Aqui as duas carteiras, como eu falei para vocês, a carteira renda é a maior, porém a carteira valor gera muito lucro para esse fundo. E aqui as movimentações, né? Vários CRIs que o fundo acabou adquirindo aí. A gente vê que são vários. Tem fundos imobiliários também que eles adquiriram e venderam. Venderam BRCO, venderam MAL 11. PVBI também venderam bastante. Venderam bastante Vigir. Cerca de 13 milhões aí, ó, em venda de Vigir. Então o fundo vendendo fundos que também são da Valor. Isso é interessante. Eu não gosto muitas vezes que um fundo imobiliário tenha outro fundo da mesma gestora. Eu vejo isso um pouco errado, não sei, não gosto muito. E ver o fundo se livrando disso me traz pontos positivos. E bom pessoal, eu tinha comentado com vocês que eu tinha ficado um pouco com o pé atrás com a Valor em relação ao problema que deu lá no Vigia, um fundo muito novo, já tendo problemas de crédito, uma gestora que sempre prometia diminuir a concentração dos seus fundos imobiliários, nunca de fato fazia isso. E isso estava me deixando cada vez mais com o pé atrás, no entanto que eu já tinha deixado de ser cotista dele em vários outros fundos, estava diminuindo minhas posições. E aí quem estava sobrevivendo ainda era o VGHF, que eu gosto muito da ideia do fundo. É um fundo que traz um pouco mais de risco, mas é um risco com segurança, faz os giros da carteira sempre. Eu gosto muito dessa visão que eles têm aqui dentro do VGHF. Porém eu estava ficando muito com o pé atrás. O fundo estava com algumas concentrações, os outros problemas lá na Valora estavam me deixando um pouco com o pé atrás. Mas agora vendo a forma que eles fizeram a alocação, se preocuparam em colocar muitos CRIs dentro da carteira, são mais de 23 que eles colocaram só esse mês. Então isso me deixou mais tranquilo, mostra que a gestora talvez aprendeu com os problemas que vieram acontecendo. De fato, para mim, VGHF hoje tem um potencial aí de se tornar um dos melhores fundos de papel aí, quando a gente fala de middle risk aí, de um risco médio, né, que eu considero. Porém, a gestora tem que fazer isso valer a pena. E de fato mostra que eles estão querendo seguir nesse caminho da segurança. E também da boa entrega de dividendos. Então o VGHF para esse mês, ponto positivíssimo para ele. Me surpreendeu bastante. Boas notícias para quem é cotista. No geral é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!